Olá, pessoal. Meu nome é Lívia, sou aluna de doutorado do Departamento de Engenharia de Estruturas, orientada pelo professor Samuel, e hoje eu vou compartilhar com você o trabalho que temos desenvolvido em conjunto, intitulado Non-Linear Cyclic Analysis with Unloading Reloading Loss Based on Moving Focal Point, que nada mais é que análises não lineares cíclicas em estruturas de concreto com uma lei de descarregamento e recarregamento baseada em ponto focal. Nossa apresentação inicia-se por uma introdução, apresentação do modelo proposto, simulações numéricas, considerações acerca dos resultados e uma lista de referências. É sabido que em análises não lineares, nós observamos a degradação do meio com a evolução do carregamento. Isso ativa os modelos constitutivos, que são ditos completos quando são capazes de descrever o comportamento material também para carregamentos cíclicos. Existem os modelos de degradação elástica, que são os modelos que avaliam a perda de rigidez, e também os modelos de plasticidade, que são aqueles que avaliam o surgimento de deformações permanentes. Mas o que é observado na realidade, por resultados experimentais em materiais reais, é uma combinação desses dois comportamentos. Com esse intuito, Lee traz uma proposta que abrange essas duas hipóteses, que é a utilização de uma lei tensão-deformação cíclica capaz de estabelecer tanto deformação permanente quanto perda de rigidez. Mas esses autores eles utilizam um único ponto focal para todos os ciclos da análise, o que pode acabar por restringir a reprodução de processos de esterese. Já Jankowski e Reinhardt, eles apresentam múltiplos pontos focais, contudo, em uma abordagem puramente geométrica que não está associada a variáveis internas do modelo, mas que nos serviu de inspiração para propor um modelo baseado em ponto focal móvel. O nosso modelo é um modelo de fissuração distribuída, conforme Pitangueira, escrito em termos da formulação geral de Pena. E ele foi adaptado desse formato convencional do operador secante para o caso de estado plano de tensão, de forma que os módulos degradados nas direções de ortotropia, EN e ET, fossem substituídos pelo operador secante generalizado, que é a ideia trazida na minha dissertação apresentada neste ano. Mas o que vem a ser esse módulo? Esse módulo é um operador matemático que busca descrever a trajetória, mas para descrever essa trajetória, ela primeiro tem que ser definida. Conforme Lee, ela é definida por uma reta, simplificando a representação dos ciclos por uma linha, e aqui nós partimos do ponto de descarga para um foco. Quam propõe que esse foco seja o ponto de resistência do concreto à compressão para solicitações de tração e o ponto de resistência do concreto à tração para solicitações de decompressão. Estabelecida essa reta, pode-se calcular a inclinação dela e, reescrevendo essa equação, conseguimos obter uma tensão genérica ao longo dessa reta associada a uma deformação genérica, segundo variáveis conhecidas, como as coordenadas do ponto de descarga e do ponto focal. Aí sim, fazendo a razão entre a tensão genérica e a deformação genérica no ciclo, obtemos o operador secante generalizado. Mas o que nossa proposta vai além da proposta de Lee? Ao invés de estabelecer um único ponto focal, nós vamos estabelecer um ponto focal de referência, que é o ponto associado ao primeiro descarregamento, que tem como trajetória uma reta de inclinação igual ao módulo elástico do material íntegro, estabelecer uma deformação máxima, que pode ser, por exemplo, a deformação máxima de um ensaio que queremos reproduzir, e então, a partir de pontos de descarga onde iniciam-se os ciclos subsequentes, estabelecer uma porcentagem de degradação e, consequentemente, o módulo degradado. Aí nós precisamos utilizar duas estratégias de correção caso nossa teoria vá de encontro às leis físicas. É sabido que as deformações plásticas são irreversíveis, ou seja, a deformação corrente nunca será menor que a deformação prévia.
Caso isso aconteça, como um erro matemático, nós temos duas estratégias de correção, que é fixar a deformação corrente igual à do ciclo anterior, ou estabelecer que o módulo degradado será fixado também, conforme o módulo prévio. Isso só será utilizado caso a deformação plástica corrente seja inferior à prévia. Nossas simulações foram realizadas no ambiente Insane, que é um software livre desenvolvido pelo Departamento de Engenharia de Estruturas da UFMG, e foram simulados exemplos de tração direta e compressão direta. Aqui nós apresentamos a geometria, as condições de contorno e a malha do modelo de tração direta e os resultados indicados. O primeiro deles foi feito com ponto focal fixo, conforme li, e tivemos uma boa resposta, mas é válido ressaltar que os últimos ciclos acabaram por superestimar as deformações plásticas. Então, aplicamos a nossa estratégia, admitindo uma deformação máxima de 0,005, e os resultados já foram bastante relevantes em termos de melhorias. Vemos que está bem próximo da curva experimental, mas pensamos ainda em ajustar essa deformação para ver se conseguimos o resultado ainda mais coerente. E assim utilizamos deformação máxima de 0,0004 acoplada a uma das nossas estratégias de correção. E aqui, fixar o módulo elástico se mostrou a estratégia mais adequada. Chegamos então a uma curva numérica com excepcional adequação à curva experimental. Processo similar foi feito com a compressão direta, conforme mostra a geometria, as condições de contorno e a malha, e nossos resultados foram os seguintes. O primeiro deles, com o ponto focal fixo, teve um resultado muito similar ao descarregamento secante, porque como o foco é a resistência à tração, que nesse caso fica bastante próxima da origem, acabamos por não conseguir representar as deformações plásticas de forma coerente. Ao adotar a nova proposta de ponto focal móvel, tivemos uma melhoria significativa em termos da representação dessa grandeza. No entanto, ainda muito diferente do que é observado experimentalmente. Utilizamos uma deformação máxima de 0,006 e então tentamos corrigi-la, conforme fizemos com a tração, mas não houve melhorias significativas nos resultados. E por quê? Porque os descarregamentos e recarregamentos da compressão são altamente não lineares e é muito difícil representá-los, ainda que de forma simplificada, por uma curva linear. Então, como considerações finais, dizemos que nossa proposta de um modelo baseado em uma lei com ponto focal móvel foi estabelecida a partir do operador secante generalizado nos trechos de descarregamento e recarregamento. As simulações numéricas mostraram consistência dos resultados em comparação com as curvas experimentais e melhorias relevantes nos resultados, principalmente quando falamos da tração. Para melhorar os resultados associados à compressão, estamos agora avaliando a possibilidade de implementar e testar leis não lineares para reproduzir também o comportamento da compressão à estérese. Assim, eu encerro a minha apresentação com a lista de referências associadas, agradecendo aos órgãos de fomento e, claro, abrindo aí para dúvidas, agradecendo a vocês também por terem participado de minha apresentação. Muito obrigada.